Olá pessoal, tudo bem? Faz um bom tempo que eu não posto aqui no canal e é bom estar de volta. E nesse vídeo eu vou falar sobre o diagnóstico de autismo. Qual o profissional que faz esse diagnóstico? E para falar sobre isso eu não tenho como deixar de comentar como que eu cheguei no meu diagnóstico de autismo. Eu penso que fica muito simplista apenas dizer que as pessoas busquem um médico, por exemplo, para que elas saibam se elas são ou não autistas. Antes de eu chegar no meu diagnóstico psiquiátrico, porque foi uma psiquiatra que fechou esse diagnóstico de espectro autista, eu já tinha passado por uma série de profissionais de saúde, incluindo psiquiatras. Foram pelo menos 5 psiquiatras que eu já tinha passado. Vários psicólogos, também cheguei a passar com uma neuropsicóloga anteriormente, quando eu tive uma experiência muito boa. Eu já contei isso nos outros vídeos, você pode dar uma olhada. Mas a verdade é que eu demorei muito para entender o que estava acontecendo comigo. E os profissionais de saúde, eles geralmente faziam um diagnóstico de comorbidade, né? Que nem, por exemplo, depressão, que eu sempre tive vários sintomas depressivos, ou isso poderia ser interpretado, as crises que eu tinha sensoriais poderiam ser interpretadas como uma questão de personalidade. Na verdade, a minha família interpretava muito a minha sensibilidade sensorial como uma questão espiritual, como se eu fosse médium, esse tipo de coisa. É claro que quando você é criança, e no meu caso não me levaram para nenhum profissional na infância, mas os pais eles vão contar uma história para esse profissional, e se ele não tiver um conhecimento sobre como que o autismo se manifesta, quais comportamentos que estão associados ao espectro autista, evidentemente, ele não vai fazer esse diagnóstico, não vai nem fazer uma hipótese diagnóstica e encaminhar essa criança para um psiquiatra, por exemplo, infantil que faça o diagnóstico de espectro autista. Portanto, aqui é importante que as pessoas saibam que qualquer recomendação simplista não dá conta de responder a pergunta qual profissional buscar no caso do autismo. Porque as pessoas que têm um autismo que chamam hoje de nível 1 de suporte, frequentemente, elas não têm esse diagnóstico precoce. Elas acabam, passa desapercebido pelos médicos, inclusive, porque essa pessoa tem uma funcionalidade, mas dentro dela, ela sabe o que ela está sofrendo e o que está passando. E esse foi o meu caso. Eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que estava acontecendo com o meu cérebro. Eu não entendia o porquê que eu tinha os meus hiperfocos desde criança. Desde muito novinho, lá de 8 anos, eu tinha hiperfoco. Em psicologia, parapsicologia, é até engraçado eu falar isso, mas eu já gostava muito de ler, de estudar esses assuntos, né? E se eu passasse como psicólogo, porque eu fiz isso quando eu tinha 13 anos de idade pela primeira vez, eu nem comentava direito essas coisas. Eu não conseguia, na verdade, comunicar o que eu sentia. Eu buscava por conta das comorbidades, depressão, ansiedade. Então eu também nem falava para este psicólogo os possíveis comportamentos associados ao espectro que hoje eu já conheço, né? E para quem não sabe, eu sou formado em psicologia. E quando eu comecei a atender pacientes que chegavam com um diagnóstico de autismo, eu comecei a me ver neles. Então, quando eu procurei essa psiquiatra, depois de passar por vários profissionais, vários psicólogos, eu sabia como que o autismo funciona, como que eu funciono. Então, eu pude falar para ela, me comunicar de uma forma bem assertiva dos meus hiperfocos, talvez até coisas que eu nem tinha prestado atenção, que eu nem olhava, e que era importante aquela informação para aquele profissional de saúde saber se eu estava no espectro ou não. E na minha faculdade de psicologia, eu não vi absolutamente nada de autismo. Não vi nada. Você não vê isso. É um curso que é generalista, e no caso dos médicos também é um curso generalista. E a questão do espectro foi surgir oficialmente apenas em 2013. Faz muito pouco tempo. Tem muito profissional que está desatualizado. Quando eu passei com um neurologista, ele simplesmente me disse, ele foi sincero, olha, eu não conheço sobre autismo. Porque eu já tinha procurado na internet, busque um neurologista. Só que o autismo hoje, ele não é uma doença, não é visto dessa forma. É uma condição até neuropsicológica. Um bom neuropsicólogo, por exemplo, vai certamente conseguir fazer um diagnóstico de autismo. Um bom psicólogo, sim, porque o psicólogo estuda o comportamento humano. E dentro desse diagnóstico psicológico que esse psicólogo vai fazer, ele vai conseguir perceber os seus comportamentos repetitivos, o seu hiperfoco, a sua dificuldade de comunicação, de socialização, a sua forma atípica de ser.
tá? E a psicologia, ela não vai usar aquilo para te rotular como doença. Porque no caso da medicina, o diagnóstico é muito mais usado para se fazer um tratamento médico. E como a gente sabe, não existe medicação específica para autismo. Os pacientes acabam sendo medicados para as comorbidades, como eu fui durante muito tempo da minha vida. Acontece que essa falta de diagnóstico, essa ausência, no meu caso, na minha vida, eu sei que a importância do diagnóstico pode variar de pessoa para pessoa, mas para mim foi de extrema importância, porque eu consegui ver os meus comportamentos e também me validar. Entender o que estava acontecendo comigo sem pensar que eu era louco ou mesmo médium, sensitivo. Eu quero entender como que a minha cabeça funciona, como que o meu cérebro funciona, saber os meus limites para que eu possa respeitar o meu corpo. Olha, eu sei que essa sobrecarga sensorial, se eu estiver em X situação, isso pode me fazer mal. E também saber se eu quiser eventualmente ultrapassar algum limite que eu considere, eu posso me expor e eu sei que eu vou conseguir lidar com aquilo porque eu já me conheço. Sei lá, eu vou socializar por um tempo, mesmo que isso me canse, porque eu sei que aquilo pode ser importante para mim. Ou na minha profissão, na minha questão de amizade, com os amigos, trabalho, enfim. Tudo isso quando o autista, no caso de um adulto, tá, gente? Falando especificamente, porque o meu diagnóstico é síndrome de Asperger ou autismo nível 1 de suporte, você com essa informação, você pode sim se olhar, se entender. Tá? Mas para algumas pessoas elas podem dizer, para mim não faz diferença nenhuma, não muda nada na minha vida, né? Mas no meu caso mudou muito. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, que eu gosto muito de me conhecer. Isso faz muito bem para mim, porque assim eu consigo ter mais saúde mental, o que é extremamente importante. Tá bom? Então, quem faz diagnóstico de autismo? Um bom psicólogo, um bom neuropsicólogo e um bom psiquiatra. Mas que sejam profissionais, de preferência com alguma especialização, conhecimento e experiência, no mínimo, em autismo. Um bom psiquiatra, com certeza. Se esse psiquiatra tiver conhecimento sobre espectro autista, você pode ver a especialização dele e aí sim você vai esclarecer isso. Portanto, gente, a recomendação não é apenas busque um médico ou um psicólogo, mas busque um profissional de saúde capacitado, que tenha conhecimento e experiência em autismo. Isso já encerra a questão. Eu agradeço a você por ter continuado até o final desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado.